Então, seguimos estudando a parte um, entendendo nossas relações, que é composta por 4 dias de estudo, e hoje estamos no dia 2, que é o caminho. A Ana Isabel traz nesse capítulo que no caminho nós estamos muito no automático e que nessa rotina nossa, nós está sujeito a sentirmos alguns vazios, né? E por não sabermos bem o que estamos precisando, muitas vezes, por não nos conhecermos bem, o tanto que seria bom para a gente querer as coisas, né? E buscar a felicidade no amor verdadeiro, ela fala que nós tentamos preencher com coisas que não suprem, né? São simplesmente ilusões do ego, que ela chama, que nos distanciam de nós, né? Coisas externas, coisas que vêm de outras pessoas e que na realidade estão faltando na gente, que nós precisamos nos trabalhar. Então nós culpamos os outros, e isso está sujeito a causar muitas confusões, tanto internas quanto nas relações com as pessoas mais próximas da gente, né? Ela fala assim que essa forma de suprir muitas vezes são só alegrias instantâneas e nada é suficiente, né? Eu mesma penso assim que já construí tantas coisas na minha vida com bases que não foram tão sólidas, né? E construí coisas boas, mas eu precisei depois desconstruir até para poder botar essas coisas boas no lugar devido, né? Porque tinha coisas básicas faltando, coisas bem básicas, e aí a base, quando não tá forte, eu posso construir um castelo, né? Que se ele tiver construído na areia, não sustenta. Pelo menos para mim não sustentou. Então eu sinto que eu precisei recomeçar do zero mesmo e trabalhar a base, buscar mais uma verdade, e venho trabalhando até hoje, porque tudo que eu tô falando aqui eu tô ouvindo, e tudo que eu tô falando é muito necessário e muito importante para mim. Ela coloca também uma parte que fala sobre compreender o que não é o amor. Para a gente valorizar as coisas boas, né? A ideia assim é que a gente ainda precisa conhecer as ruins, porque muitas vezes está sujeito de, se não passamos por algumas coisas, a gente tem muitas coisas boas e valorosas na vida e não nos damos conta, né? E aí a gente acha que o amor, na verdade, está em algumas coisas e formas que podem negá-lo. E aí fica uma coisa contraditória, a gente não consegue se entender direito. Essas coisas contraditórias ela coloca como algo que encobre o amor, né? E está relacionado muito com a culpa, com o medo, que são coisas que realmente nos distanciam da nossa essência. Nós não nos sentimos dignos e livres para viver o amor. Muitas vezes chegam até nós pessoas muito boas, pessoas muito legais, e a gente se sente inseguro de viver as coisas. Muitas vezes nos sentimos mais confortáveis em viver em relacionamentos tóxicos, né? Tanto com amigos quanto com familiares, ou relações afetivas. A gente fica na defensiva e fica baseado nas cobranças, no medo, na culpa, no julgamento, e fica uma coisa de um se defender do outro, quando na realidade as duas pessoas têm que jogar junto, né? Em qualquer relacionamento, para ser saudável, as duas têm que estar do mesmo lado da quadra, né? Isso é algo bem interessante que eu venho percebendo. Quando eu percebo que as pessoas têm opiniões diferentes das minhas, eu sempre penso assim, como é que eu faço para poder jogar do mesmo lado que ela, mesmo pensando diferente? Porque eu sempre posso aprender, as coisas podem se somar, como é que eu faço para não impor, como é que eu uso a minha linguagem para clarear mais o caminho, tanto o meu quanto o da pessoa, né? Para poder somar, para a pessoa se sentir respeitada. E eu sinto que quando eu consigo respeitar as pessoas, eu sou muito mais respeitada, eu sou muito mais ouvida, mesmo quando eu acho que a opinião da pessoa é bizarra, porque eu também sou um ser humano e tenho meus julgamentos ainda, né? Mas é um trabalho mesmo de pacificar, para os caminhos serem de mais paz. E para ter essa paz, ela traz que a gente precisa desapegar das ideias que não somam, né? E quais as ideias que não somam? Isso a gente precisa fazer alguns questionamentos para nós mesmos, né? Com o que, que eu quero ficar, o que, que eu quero deixar ir, o que, que soma para mim hoje, o que, que não soma. Eu preciso melhorar o meu discernimento para eu poder saber o que eu quero e construir um caminho, andar em direção do que eu tô querendo, com de uma forma mais clara, né? Até porque se eu atraio o que eu sou, eu atraio o que eu quero, eu preciso saber pedir, né? Eu preciso saber querer, porque é um movimento de ação e reação, né? Com o universo, assim, eu acredito muito nisso.
E não é simplesmente ignorar as coisas que acontecem, né? Que isso também eu já falei, acho que foi no primeiro vídeo. É a gente entender mais o que se apresenta, perceber o que a gente pode aprender, se posicionar quando necessário, mas enxergar as coisas com menos peso, com menos julgamento, poder ver com mais tranquilidade as coisas que acontecem, né? Fazer a empatia, toda aquela coisa assim que eu falei nos outros vídeos. E perguntar o que que fica em nós e o que que a gente deixa para trás, né? Que eu falei, isso é uma coisa muito importante. Porque às vezes, como eu falei das convicções, às vezes nós temos coisas que trazemos e lutamos pelas coisas e nem sabemos de onde vem, nem sabemos o sentido daquilo que estamos defendendo ou nos posicionando, e para isso é preciso melhorar o nosso discernimento. E é claro que falando a respeito de tudo isso, assim, fica parecendo, parece tão fácil, né, falar, mas eu sei bem, assim, que praticar às vezes não é tão fácil quanto falar, pelo menos para mim. Mas no dia a dia, cada coisa que eu consigo fazer, para mim é uma vitória, assim, eu poder perceber no que eu tô conseguindo melhorar, no que eu tô conseguindo. Ontem aconteceu uma coisa, eu reagi de um jeito, eu não me senti legal, e muitas vezes, uns dias depois, acontece a mesma coisa e eu consegui perceber e agir de uma forma mais madura, né? É uma coisa boa de fazer com os pequenos detalhes da vida, nas pequenas convivências do nosso dia a dia. E isso passa por dentro de nos perdoarmos, de entregarmos, ter mais fé, assim, em dias melhores, porque muitas vezes nós temos uma tendência de estar esperando já pelo pior, né? É que nem eu falei ali, é bom demais para ser verdade. E claro, tem que vigiar, eu acho que eu tenho que me vigiar toda hora, assim. E porque tudo que eu faço tem consequências. Tudo que eu planto eu vou colher. Isso é inevitável. É assim na natureza, é assim para nós. E eu já senti isso na pele algumas vezes, né? Que plantando coisas boas eu colho coisas boas, né? É meio óbvio. Mas às vezes nas pequenas coisas está sujeito a plantar algo ruim e depois o negócio vira uma bola de neve mesmo, difícil de resolver, né? Então, vigiar para mim é algo importantíssimo no caminho da vida. Também ser generoso com a gente mesmo, entender o tempo das coisas, entender que as respostas vêm no tempo certo, que muitas vezes se alguma resposta e alguma solução ainda não está vindo é porque eu tenho mais coisas para olhar dentro dessa situação. Ter paciência comigo mesma, cada um ter paciência consigo mesmo, começar com essa compreensão de dentro e poder também ser mais compreensivo no mundo. É um tanto de coisas boas assim para a gente examinar. Algo que auxilia muito é nós convivermos com pessoas que têm objetivos parecidos com os nossos, né? E para poder fazer trocas e porque eu vejo assim, cada um tem sua verdade, né? O certo e o errado, ele é muito nas verdades das pessoas, assim, ele é muito relativo. Então eu também procuro não julgar isso como certo ou errado, né? As escolhas, deixar as pessoas livres para me sentir livre, né? Como eu também já falei. Mas eu poder respeitar as pessoas que são diferentes de mim também, eu aprender a conviver com elas, porque se eu quero paz, eu preciso agir em paz. E muitas vezes a pessoa vem com alguma reação ruim para cima da gente, sem a gente ter feito nada, e eu percebo que quando eu reajo em paz, muitas vezes a pessoa fica até constrangida, assim. Pacifica mesmo, vale a pena. Não é porque a pessoa está de um jeito, está numa energia, está usando algumas palavras que eu tenho que devolver na mesma moeda, porque só vai fazer mal para mim, né? Tá sujeito eu me sentir mal com isso e entrar numa confusão, numa discussão, numa coisa desnecessária. E dentro de tudo isso que foi falado hoje, uma coisa que eu acho muito importante é parar de procurar culpados. Acontece uma situação, eu penso assim, solução. Solução. O que eu posso fazer por isso? Né? Se eu não posso, não vai adiantar ficar culpando, questionando, querendo saber, fazendo diagnósticos. Não faz sentido para mim, porque isso aí é algo que me distancia da solução. Né? Então, uma coisa que eu quero fazer o link hoje é com uma meditação da Ho'oponopono.
É bem legal, é no YouTube, eu vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo. E tem algumas coisas que fala assim nessa meditação que eu acho bem legal, a meditação do amor próprio, da cura e da liberdade, assim, por nós mesmos, e fala a respeito de nos respeitarmos, de permitir viver com leveza, cuidar de nós mesmos, de nós regarmos os nossos próprios jardins para podermos nos doar de forma mais genuína no mundo, sem esperar nada em troca, para evitar frustrações, sem esperar que alguém venha nos salvar de nós mesmos. Essa parte eu acho muito legal. E nos liberando também das aprovações das pessoas, né? Que isso já foi falado no vídeo de ontem e é uma coisa que fala bastante no livro. Então é isso, gente. Grata aí por mais um dia e seguimos nos nossos estudos.